Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Bem, vamos continuar, né? O nosso estudo aqui em Eletrônica 2 com o assunto de filtros ativos baseados na topologia de duplo integrador ou na malha de dois integradores, né? Bem, para isso a gente precisa fazer alguns passos matemáticos, né? Vamos pensar aqui num filtro protótipo. O nosso filtro protótipo, a gente tem uma função de transferência, né, H de S. Acho que a gente está chamando de T de S, né? Uma função de transferência T de S, que vai ser um polinômio numerador, N de S, sobre aquele polinômio característico. Vamos pensar aqui em uma ordem de segundo grau, tá? Então, para segundo grau, a gente vai ter S ao quadrado mais S ômega zero sobre Q mais ômega zero ao quadrado. Beleza, ok. Vamos imaginar agora que a gente quer implementar um filtro passa alta, né? Se eu quero implementar um filtro passa alta, eu tenho que ter dois zeros na origem. Então a minha resposta é mais ou menos assim, né? Eu tenho dois polos, né? Eles vão ser um complexo conjugado, e eu tenho que ter um zero duplo na origem para poder fazer com que o meu filtro seja passa alta. Então este zero na origem aqui vai acontecer quando o meu n de s for igual a uma constante k multiplicada por s ao quadrado. Isso sobre s ao quadrado mais s ômega zero sobre q mais ômega zero ao quadrado. Vamos partir, né, dessa função de transferência para a gente chegar na nossa topologia. Vamos trabalhando com ela. A gente sabe que T de S pode ser dado por tensão de saída sobre tensão de entrada, né? Então aqui, essa tensão de saída, como é referente ao filtro passa alta, eu vou chamar de VOPA, ok? PA para filtro passa alta. Beleza. Então esse cara vai ser uma certa quantidade de K vezes S ao quadrado sobre S ao quadrado mais S ômega zero sobre Q mais ômega zero ao quadrado. Eu posso agora fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Então, se eu faço aqui a inversão, eu posso dizer que K S ao quadrado vezes VI é igual a V passa alta, que multiplica S ao quadrado mais S ômega zero sobre Q mais ômega zero ao quadrado. Beleza. E aí eu posso agora dividir os dois lados por S ao quadrado para chegar na seguinte expressão. Para chegar na expressão K vezes a tensão de entrada é igual a minha tensão passa alta vezes 1, estou dividindo todo mundo por S ao quadrado, né? Mais, vou colocar assim, ó, 1 sobre Q, ômega zero sobre S, mais ômega zero sobre S, aqui eu posso colocar assim, ó, ao quadrado. Beleza. Eu ainda posso fazer uma outra variação aqui, porque eu quero isolar a minha função de saída, VPA, né? Então eu vou chegar na seguinte equação, VPA vai ser igual a K vezes a tensão de entrada menos 1 sobre Q ômega zero sobre S menos ômega zero sobre S ao quadrado vezes VPA. Aliás, faltou aqui um VPA, né? Faltou aqui um VPA. Eita, nós, vamos lá. É mais fácil apagar, né? Aqui VPA menos ômega zero ao quadrado sobre S ao quadrado VPA. Beleza. Vamos agora observar esse cara daqui como se fosse um circuito, tá? Antes da gente chegar aqui no circuito de fato, nós vamos observar que exista um operador
Aliás, eu acho que eu já posso vir para cá. Imagine que exista um operador que faça essa função. Lembrando que essa função aqui, menos ômega zero sobre S, essa função na frequência implica um integrador, né? Porque vocês devem se lembrar lá de cálculo 4 que a transformada de Fourier de uma integral, né, de f de t dt, essa transformada aqui é igual à transformada de f de s sobre s, certo? Então, quem é esse operador aqui? Esse operador é um integrador cujo ganho é menos ômega zero. A gente vai chegar nisso adiante. Mas imagine que exista um operador, um circuito, cujo ganho seja menos ômega zero sobre S, tá? A função de transferência desse operador seja essa. Então, se eu tenho aqui um sinal V1, na minha saída eu tenho menos ômega zero sobre S V1. Certo? Esse é o meu operador. Como é que eu consigo construir esta função de transferência aqui a partir desse circuito? Vamos imaginar que eu já tenho VPA, certo? VPA. Eu vou passar VPA uma vez por esse operador. Então eu vou passar ele pelo operador menos ômega zero sobre S. Depois desse operador, quem é que eu vou ter? Menos ômega zero sobre S vezes VPA. Aliás, é exatamente isso que está aqui, então não vou desenhar de novo não, vou só analisar aqui em cima. Suponha que esse VPA já é conhecido, tá? Eu vou até apagar para a gente escrever aqui com a nossa nomenclatura em português. Aqui na entrada eu tenho VPA. Depois de passar pelo operador ômega zero sobre S, menos ômega zero sobre S, quem é que eu tenho? Eu tenho menos ômega zero sobre S VPA. Ou seja, eu tenho este elemento aqui, ó. Eu tenho esse segundo elemento. Ok? Beleza. Delete stroke. Beleza, ok. Whiteout. Depois de passar novamente por este operador, vamos supor que eu estou passando de novo pelo mesmo operador exatamente igual, ao menos ômega zero sobre S. Então, na saída dele, eu vou ter agora mais, né, ômega zero sobre S ao quadrado VPA. Ok, então eu tenho as partes que constituem essa soma. Duas delas. Eu tenho esta parte e tenho esta parte. Aqui eu vou precisar dar um ganho ainda de 1 sobre Q nessa quantidade para poder fazer com que essa equação funcione. De onde vem KVI? KVI vem da entrada. É o meu sinal de entrada. Então, como é que eu posso construir essa função? Através de realimentação. Porque nada mais do que realimentação que está acontecendo aqui. Eu estou pegando meu sinal de entrada, estou subtraindo do sinal de entrada, ou seja, realimentação negativa, estou subtraindo do sinal da entrada essas quantidades aqui. Então, ou seja, eu vou fazer com um somador de pesos diferentes. Eu vou fazer um somador cujo peso do sinal da entrada é K, o peso para essa primeira parcela, menos ômega zero sobre VPA, é 1 sobre Q, e o peso da terceira parcela é menos 1. Se eu uso esses pesos, pode notar que aqui eu vou ter aquela equação. Deixa eu usar aqui minha borracha para substituir isso aqui para português. Então aqui eu tenho VPA, VPA e VI. Ou seja, aqui na saída, quem é que eu tenho? Eu tenho a minha saída, que eu vou chamar de VPA, sendo igual a... Aliás, eu não vou nem chamar de saída por enquanto. Eu não devia ter feito isso, eu devia ter usado agora o delete stroke. Ok? Quem é que vai ser essa minha saída aqui? Eu vou chamar de Vx, né? Essa minha saída vai ser K vezes V1, K vezes VI, né? Menos 1 sobre Q, porque o meu ganho aqui é 1 sobre Q, né? Ômega zero sobre S VPA. Como meu ganho aqui é menos 1, vai dar menos ômega zero sobre S ao quadrado VPA. Então, se eu coloco esse Vx
na entrada do elemento que é capaz de fazer essa operação, então eu consigo fazer essa função aqui dar certo. E aqui está o nosso protótipo em diagrama de blocos do meu circuito. Então vamos dar uma olhada aqui. Meu sinal de entrada é entrado no somador com ganho K. Beleza. E aqui são os pesos que a gente acabou de ver anteriormente. Menos 1, 1 sobre Q. Então, menos 1, 1 sobre Q. Ok. Quando eu pego essa minha saída e passo pelo meu primeiro operador, eu gerei o menos ômega 0 sobre S, VPA. Quando eu passo pelo segundo operador, eu encontro ômega 0 ao quadrado sobre S ao quadrado, VPA. Tá? Eu estou primeiro, na verdade, supondo que eu tenho VPA aqui. Por quê? Porque para o meu circuito dar certo eu tenho que fazer Vx igual a VPA, né? Então, aqui é o meu VPA, logo na saída do somador. Depois do meu primeiro operador eu tenho menos ômega 0 sobre S VPA. E depois do segundo operador eu tenho ômega 0 sobre S ao quadrado VPA. E aí eu aplico eles no somador. Depois do somador eu tenho o próprio VPA, né? Porque ó, esse Vx aqui, se eu faço Vx igual a VPA, eu fecho a minha malha e a minha realimentação funciona. Então, veja só que interessante, né? Eu gerei a minha função de filtro passa alta fazendo uma malha com dois elementos que fazem essa função. Se você se lembrar, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui um pouquinho acima, que a transformada de Fourier da integral é 1 sobre S. Então, esse circuito aqui, menos ômega 0 sobre S, vai ter que ser um integrador de ganho ômega 0. Mas antes da gente chegar lá, vamos ver uma coisa. Quem é essa função aqui? Menos ômega 0 sobre S VPA. Vamos dar uma olhada nisso. Quem é menos ômega 0 sobre S vezes VPA? Certo? Então, que função é esta? Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Não vou fazer assim não. Eu vou chamar essa saída aqui de... Vamos dizer que essa saída aqui seja V2 e essa saída aqui seja V3, ok? Depois a gente substitui pelos nossos resultados, V2 e V3. E vou colocar uma folha a mais e apagar essa folha para a gente fazer os nossos cálculos. Então a conclusão, a saída do somador implementa um filtro passa altas. Beleza, agora vamos ver quem é V2 sobre VI. Vejam só, eu implementei aqui um filtro passa alta, nesse ponto. Mas se eu observar atenção aqui, quem é esta função de transferência V2 sobre VI? Ou seja, se eu coleto o sinal aqui, que função é esta? Então, V2 sobre VI, eu posso dizer que V2 é menos ômega 0 sobre S vezes VPA, né? Passa alta. Isso dividido por VI. Então, portanto, eu posso aqui dizer que ele é menos ômega 0 sobre S vezes VPA, é a função de transferência, né? Sobre VI. Então, eu sei quem são essas pessoas. Deixa eu só colocar ele menorzinho aqui, VPA sobre VI. Eu sei quem é esta função de transferência, né? A gente partiu dessa definição. Então, ele vai ser menos ômega 0 sobre S vezes K, S ao quadrado, sobre o polinômio característico, S ao quadrado mais S, ômega 0 sobre Q, mais ômega 0 ao quadrado. Então, a gente vai cancelar um S com um S, e o nosso resultado é menos ômega 0 KS sobre S ao quadrado mais S ômega 0 sobre Q mais ômega 0 ao quadrado. Vamos parar para olhar essa função. Que função é esta? Onde estão os zeros de transmissão? Como eu tenho um S no meu numerador, eu sei que um dos zeros de transmissão está na origem. Então a minha função tem os mesmos polos,
e, portanto, tem a mesma frequência de coorte, né? Isso é importante, e o mesmo fator de qualidade. Então, essa função de transferência, o que quer que ela seja, tem a mesma frequência de coorte, a mesma frequência de ressonância e o mesmo fator de qualidade. Eu tenho um zero na origem e tenho um zero no infinito. Que função é essa? Essa é a função passa-faixa. Então aqui a minha função de transferência vai ter esse formato aqui. Certo? É a minha função passa-faixa. Esse aqui é o módulo de T de S, módulo T de J ômega, né? E aqui é S. Então é a minha função passa-faixa. Veja que interessante. Com o mesmo circuito, como eu construí essa topologia, o meu V2 tornou-se uma função de filtro passa-faixa. E esse cara daqui é filtro passa-alta. Quem será então o V3, né? Vale a pena a gente verificar então quem é V3. Então aqui V2 implementa um filtro passa-faixa. Quem é V3? Então, V3 sobre a tensão de entrada, V3 sobre VI, né? Vai ser igualmente ômega 0 sobre S ao quadrado vezes VPA sobre VI. De novo, a gente tem essa função, né? Essa função é a mesma que a gente já conhece ali em cima. Então, ômega 0 ao quadrado, S ao quadrado, K, S ao quadrado sobre S ao quadrado mais S ômega 0 sobre Q mais ômega 0 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho ômega 0 ao quadrado vezes K dividido pelo polinômio característico S ao quadrado, S ômega 0 sobre Q mais ômega 0 ao quadrado. E esta função aqui, como é o lugar das raízes dela, né? Ela tem dois polos e não tem nenhum zero. Os dois zeros se encontram no infinito. Portanto, esse cara daqui é um filtro passa-baixas. Novamente com a mesma frequência de ressonância e o mesmo fator de qualidade. Isso é muito interessante. Tá? Deixa eu apagar só isso aqui, que aí fica bem claro que quem é quem. Então, V3 implementa um filtro passa-baixas. Um filtro passa-baixas. Como é que vai ficar a resposta em frequência desses três elementos juntos, né? Se eu conseguisse plotar os três ao mesmo tempo, eles ficariam mais ou menos assim. Vamos dizer que aqui é a minha frequência de ressonância ômega 0. Então, vamos traçar uma linha aqui. Eu queria essa linha pontilhada. Vamos fazer de novo. Ok, bem melhor. E vamos dizer que essa linha esteja 3 dB abaixo do meu ganho K. Então esse cara daqui vai ser agora não pontilhado, né? Quem é que vai ser o meu ganho em CC aqui? Vamos observar o filtro passa-baixas, né? Quem é o meu ganho em CC? O meu ganho em CC é K, certo? Então vamos primeiro desenhar essa função aqui, a função do filtro passa-baixas, que é o meu V3. Então vamos dizer aqui que eu estou desenhando o meu V3 em vermelho. O módulo de V3 sobre VI em vermelho. Então ele vai começar aqui no meu ganho K. E vamos dizer que aqui é K menos 3 decibéis. Em ômega 0 ele vai atingir esse menos 3 dB, né? Então ele vai ter alguma função aqui, vamos dizer que seja Butterworth. Então ele vai cruzar aqui em ômega 0 igual a 3 dB. Beleza? Vamos olhar agora então o filtro passa alta.
Qual é o ganho em passa alta em frequências altas? Onde está você? Função. Aqui, quando S tende a infinito, quem é meu ganho? Meu ganho é K, tá? Porque eu vou cancelar S2 com S2. Esses caras aqui são muito pequenos, eu vou desprezar, né? Quando S é grande. Então, o meu ganho vai ser K. O ganho é o mesmo, certo? Então, observando aqui o nosso gráfico, vamos fazer esse ganho de verde. Vamos dizer que eu tenho aqui também plotando V1 sobre VI. Então ele vai cruzar no mesmo ponto, com o mesmo fator de qualidade, com a mesma ordem. Ou seja, a queda dos dois vai ter a mesma derivada. Não sei se eu consegui desenhar isso com a mesma derivada, mas tudo bem. Esse é o rolê da coisa. E esse vai ser o meu filtro passa altas. E o filtro central, quem que é? É o filtro passa faixa. Vamos dar uma olhada nesse filtro passa faixa. Certo? Qual é o ganho quando S é igual a ômega zero? Qual o ganho quando S é igual a J ômega zero, no caso, né? Então vamos fazer isso aqui. Deixa eu abrir uma página nova. O filtro passa faixa para S igual a J ômega zero, tá? E aí o que a gente tem? Quem era a nossa função? Era ômega zero K sobre S menos ômega zero K sobre S ao quadrado, mais S ômega zero sobre Q, mais ômega zero ao quadrado. Então aqui eu vou ter J ômega zero KS menos sobre, aí aqui vai dar menos ômega zero ao quadrado, mais J ômega zero ao quadrado sobre Q, mais ômega zero ao quadrado. Então, como é de se esperar, na frequência de ressonância a gente tem o cancelamento, né, desses dois termos. E o módulo dessa função aqui, que é o que eu quero calcular, é o ganho, né? O módulo desse cara, eu posso dizer que é o módulo do superior. Na verdade já vai cancelar o J aqui, então nem precisava disso. E o menos vai sair nesse módulo aqui. Então o ômega zero vai cancelar com esse primeiro ômega zero. Então vai ficar K. Aliás, o que eu estou fazendo? Tem um... Não, substituí errado aqui, né, gente? Menos ômega zero ao quadrado. Tem J, porque tem J ômega zero daqui e K. Beleza. Então vai cancelar o ômega zero ao quadrado com o ômega zero ao quadrado. E o J com J. E o menos vai sair aqui no módulo. Né? Então o meu resultado é Q vezes K de ganho. Então aí vai depender do seu fator de qualidade, ele pode ser maior ou menor, mas enfim. Ele vai ser um filtro, vamos colocar ele de azul, V2, VI. E aí ele vai vir com algum ganho aí, passando pelo centro dos outros dois. Multiplicado aqui pelo fator de qualidade. Do seu filtro, ok? Beleza. Está faltando ainda um pedaço. Uma coisa que eu acho que é importante, interessante da gente dizer aqui é a seguinte. Imagine que eu tenho dois sinais e eu quero separar esses dois sinais, que é o que a gente vai fazer na prática, nessa prática, né? Imagine que eu tenho dois sinais e eu quero separar esses sinais. E um sinal, por exemplo, está numa frequência aqui e o outro sinal está na outra frequência aqui. Colocando a minha frequência de ressonância no meio das duas, né? E por meio... Bem, no meio das duas, você separa, coloca uma na banda de passagem e a outra na banda de rejeição. Esse circuito tem sempre ordem 2, tá? O que você pode fazer para aumentar a ordem é simplesmente aninhar vários filtros, então você pode usar mais de um filtro e fazer filtragens maiores, ou seja, quando você aumenta a ordem, o que vai acontecer é você vai começar a ter respostas mais íngremes, né? Ou o que você pode fazer também é aumentar o fator de qualidade.
Mas aumentar o fator de qualidade faz uma diferença na proximidade, né? Porque o fator de qualidade ele vai subir aqui e descer mais íngreme e depois tender a mesma resposta. Então, na proximidade, você tem uma diferença aqui pequena quando você aumenta o fator de qualidade do filtro, certo? Então, essas são duas opções que vocês podem fazer para tentar melhorar as respostas aí desses filtros. Mas é um filtro que eu particularmente acho extremamente interessante, já que você implementa 3 funções de uma só vez. Eu acho isso aqui super interessante. Certo? Eu vou deixar isso aqui. O que mais? Falta a gente dizer quem é o filtro, quem é a função que implementa esse cara daqui. E ele é o integrador, né? Então, o circuito integrador ele tem essa cara aqui. Vamos dar uma olhada nele? Foi até bom eu ter essa página que eu posso colocar aqui. O circuito integrador. Ele foi apresentado para vocês lá em Eletrônica 1, mas assim, é compreensível que vocês não lembrem o circuito integrador. Ele tem a sua entrada dada por um resistor R e a malha de realimentação, um capacitor. É importante a gente fazer um comentário sobre esse circuito. Quando nós temos um capacitor na malha de realimentação, nós criamos automaticamente um problema nas frequências CC, se nós não temos alguma coisa para determinar o ponto de operação CC na saída. Então, se nós não temos um ponto de fuga para a corrente, esse capacitor começa a acumular corrente CC e, eventualmente, ele atinge o nível de saturação do amplificador operacional. E o seu amplificador operacional para de funcionar. No nosso caso, o circuito que a gente vai propor, essa saída aqui, ela já dá entrada para um novo bloco, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que o nosso bloco é uma realimentação, um bloco fechado, né? Então aqui a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Podemos fazer sem nos preocupar com essa realimentação. Mas, se você vai implementar só o integrador, você precisa colocar um outro resistor aqui de valor alto, certo? Então você precisa colocar um R2 aqui e esse R2 tem que ser muito maior do que R1 para que o seu circuito funcione como integrador. Esse não é o nosso caso aqui, nós não vamos ter nenhum problema com isso, porque na saída do capacitor existe um outro circuito que vai determinar o ponto CC aqui e impedir que esse capacitor continue carregando indefinidamente. Tá? Para mais detalhes sobre isso, vocês podem dar uma olhada lá no capítulo 3 do livro, que é o capítulo sobre amplificadores operacionais, em que ele apresenta o circuito integrador, e aí vocês podem dar uma revisada nesse fenômeno, tá? Nesse efeito, mas é só para a gente ficar ligado nisso. Então vamos olhar qual é a nossa função de transferência, né? Então, se aqui é a tensão de entrada e aqui é a tensão de saída, a gente sabe que esse circuito pode ser interpretado como um circuito amplificador inversor. E o ganho é menos R2 sobre R1. Então, aqui no caso, menos R2 sobre R1, o R2 vai ser a impedância do capacitor, né? Então, 1 sobre SC sobre R. Isso aqui dá menos 1 sobre SRC. O nosso formato que nós estávamos buscando era este formato aqui, em que o ganho, né, em que a função de transferência do meu circuito fosse menos ω0 sobre S. Então, no caso, a gente vai dizer que, se isso aqui é menos ω0 sobre S, a gente vai dizer que a frequência de ressonância desse circuito vai ser igual a 1 sobre RC. Por que eu estou chamando de frequência de ressonância se é um circuito de ordem 1? Porque quando a gente faz a realimentação, nós vamos colocar um outro integrador exatamente igual. E no final das contas, o que eu vou ter é ω0 ao quadrado é igual a 1 sobre RC ao quadrado, né? Então a minha frequência de ressonância vai ser 1 sobre RC. Não é só a frequência de corte, né? Ela é a frequência de ressonância porque trata-se de um circuito de ordem 2. Beleza. Então esse é o meu circuito. Juntando todo mundo, esta é a topologia do circuito que a gente vai implementar. Então vamos reconhecer aqui quem são
as nossas carinhas, certo? Primeiro a gente consegue identificar facilmente aqui os dois integradores. Eis aqui o primeiro integrador, eis aqui o segundo integrador. Ambos implementam a mesma função, menos ômega zero sobre S, ou menos 1 sobre SRC. É o circuito que a gente acabou de apresentar. Eu não preciso me preocupar com a determinação do ponto CC, por quê? Observe as saídas. Né? Essa minha saída aqui ó, está ligada a um ponto CC por esse caminho. E esta minha saída está ligada a um ponto CC por esse caminho aqui. Então não tenho problema com determinação de pontos CC. Portanto, não preciso, nesse caso particular, colocar um resistor aqui na realimentação do capacitor. Isso não vai gerar saturação no meu sinal de saída. Ok. O que está faltando? Está faltando agora o somador, né? Então está aqui o meu circuito somador. Então o meu circuito somador tem que implementar quais ganhos? Ele tem que implementar o ganho K, K, menos 1 e 1 sobre Q. Então, duas entradas terão ganhos positivos e uma entrada terá um ganho negativo. Portanto, eu vou precisar fazer um amplificador somador-subtrator. Isso também está lá no curso de Eletrônica 1, vocês podem voltar e dar uma olhada nisso. Tá? Mas vamos redesenhar esse circuito aqui rapidamente. Então, o que eu tenho? Tenho menos mais, RF na realimentação. E aí eu tenho VLP, quem é esse cara daqui? É o passa baixa, né? Vamos recolocar lá as quantidades que a gente encontrou. Certo? Que esse cara daqui é o passa alta. Vamos lá. VPA. Deixa eu só corrigir aqui para depois não errar. Esse cara daqui é o passa faixa. Quem é que ele é? Ele é menos ômega 0 KS. Aliás, não é essa forma que eu quero escrever. Eu quero escrever ele como menos ômega 0 sobre S VPA. E aqui é o passa baixa, que é ômega 0 sobre S ao quadrado VPA. Beleza. Esse meu primeiro termo aqui... Não, deixa eu só organizar aqui um pouquinho mais. RF. Esse é o meu amplificador, tá? E a minha saída. A saída desse amplificador aqui já é o VPA. Beleza. E as entradas vão ser uma combinação dessas três aqui. Uma combinação de VI com VPF e VPB. Então, VI vai entrar com o ganho K, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele ligado por um resistor R2 na própria entrada positiva. Como eu alimento VI na entrada positiva, ele vai dar um ganho positivo, certo? E esse ganho aqui vai ser 1 mais RF sobre R2. Eu vou colocar um outro sinal alimentado também na mesma porta. Esse sinal está ligado por R3. Quem é esse sinal? É esse cara daqui, ó, menos ômega 0 sobre S VPA. Quem é que tem que ser o ganho dele? O ganho dele tem que ser 1 sobre Q. Vamos lá? Esse cara daqui, ó, o ganho dele tem que ser 1 sobre Q, mas também é um valor positivo. Então aqui está ligado em R3. Esse sinal aqui vai ser o menos ômega 0 sobre S VPA com ganho positivo, né? Então R3. Então vai ser da ordem de 1 mais RF sobre R3. Mas aqui vai ter uma adaptação, porque como eu coloquei dois elementos aqui, então vai ter uma divisão de tensão. E aqui está o meu terceiro sinal, ligado através do resistor R1, na porta inversora, né? Então, por estar ligado na porta inversora, vai haver aqui, né, um ganho também, só que negativo. Então, nesse caso aqui, quem é que está entrando aqui? Ômega 0
sobre S ao quadrado VPA. Então vamos lá. Quem são os ganhos que eu desejo? Esse cara daqui eu desejo que o ganho seja menos 1. Esse cara daqui eu desejo que o ganho seja K. E esse cara daqui eu desejo que o ganho seja 1 sobre Q. Então daqui a gente vai tirar outras informações. A gente vai tirar informações sobre K, sobre 1 sobre Q. E vai tirar informações sobre o circuito, já que esse cara daqui tem que ser igual a menos 1. Então vediamo, vamos ver aqui. Aqui já é outra coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, colocar aqui para cima. Tomara que não tenha invadido outra coisa. Ok, não invadiu. Então vamos dar uma olhada em quem são esses ganhos. A gente calcula esses ganhos usando superposição, tá? Então esse aqui é o somador. Vou colocar em vermelho aqui. Somador. Vamos observar em relação a esse primeiro sinal, tá? Quem é o ganho em relação ao primeiro sinal? Em relação ao primeiro sinal, a gente tem um amplificador inversor, certo? Então a primeira equação que a gente tem é que menos RF sobre R1, que é o ganho do amplificador inversor, né? Tem que ser igual a menos 1, e isso resulta em R1 tem que necessariamente ser igual a RF sempre. Se não for, não dá certo. Agora vamos ver quem é o ganho aqui em K. Esse ganho aqui tem que ser K. Quem é o ganho desse circuito? Normalmente esse ganho seria 1 mais RF sobre R1, né? Aqui na malha de realimentação. Só que como eu tenho um divisor de tensão, então vai ter esse divisor de tensão aqui, né? Então R3 sobre R3 mais R2. Essa é a tensão nesse nó. Isso multiplicado por 1 mais RF sobre R1. Só que RF e R1 são iguais, né? Isso aqui é igual a K. Vou botar o K aqui. Beleza. Então K está aqui. RF é igual a R1, isso aqui vai dar 2. Então isso aqui é 2R3 sobre R3 mais R2. É o ganho desse circuito. Certo? Esse valor de K aqui é extremamente importante porque é o próprio valor de K que determina esse ganho aqui, né? Então aí R3 e R2 são bastante importantes para definir quem é que vai ser o ganho do meu circuito. Ele pode ser maior do que 1, tá? Basta eu fazer aqui com que esse 2 seja menor aqui, né? Então escolhendo valores de R2 aqui e R3, de tal forma que o meu denominador seja menor do que o numerador. Esse cara daqui vai ser maior que 1. E quem é que vai ser o fator de qualidade? 1 sobre o fator de qualidade vai ser igual a... Aqui eu tenho um divisor de tensão, só que esse divisor é sobre R2. Então, aqui vai ser R2 sobre R3 mais R2 vezes 1 mais RF sobre R1. Então aqui novamente esse cara daqui é igual a 2, portanto Q é igual a R3 mais R2 sobre 2R2. Então daqui nós temos a determinação do fator de qualidade Q e também de K. Certo? E aí nós podemos fazer essas determinações. A gente pode manipular um pouco mais essas equações para chegar nas seguintes equações formadoras, né? Que K vai ser igual a 2 menos 1 sobre Q e que 2Q menos 1 será igual a R3 sobre R2. É só outra forma de fazer, né? Essa forma aqui é mais fácil se você já tem o valor de Q
e deseja descobrir quem são R3 e R2, né? Então aqui tipicamente o que você vai fazer? Você vai escolher um valor de RF e a partir desse valor de RF você escolhe o valor de R1 que tem que ser igual. Então você escolhe RF e escolhe R1. Pode escolher qualquer valor. Depois, dado um ganho, você pode calcular qual é o fator de qualidade correspondente e a partir do fator de qualidade encontrar a relação R3 e R2, ou se você já tem um fator de qualidade, você escolhe R3 e R2. Note que como nós temos aqui duas variáveis, ganho e fator de qualidade, e temos só dois resistores, 2 graus de liberdade, a gente não tem como determinar Q e K independentemente. Se você escolhe um par R3 e R2, você escolhe automaticamente qual é o fator de qualidade e qual é o ganho. O que você pode fazer é, um outro amplificador externo, você pode fazer com que aumente o ganho, tá? Então você pode pegar essa saída e multiplicar por um ganho qualquer que você quiser. Essa é uma opção. Externo ao laço, né? Não dentro do laço. Outra opção é você simplesmente aumentar o fator de qualidade que você quer e aí aumentar o ganho multiplicando em outro lugar. Certo, pessoal? Então, a nossa prática, né, dessa semana vai ser a gente fazer o uso deste filtro aqui, certo? O uso deste filtro para criar a separação entre dois sinais, um sinal em 1 kHz e o outro sinal em 2 kHz. São sinais bem próximos, tá? Mas a gente vai usar esse formato aqui. O que eu espero de vocês? Que vocês posicionem o sinal de 1K aqui e o sinal de 2K aqui. E aí o seu circuito corta os dois no meio e a gente vai verificar uma diminuição, né, de uma frequência no outro sinal. Essa diminuição não vai ser tão grande, porque esses dois sinais são muito próximos, e ordem 2 não é assim uma isolação tão proeminente. Mas, se no resultado de vocês não vissem nada, não ia ter graça, né? Então vocês vão ver o que eu espero, que em uma das saídas vocês tenham algo do tipo 1K muito forte, 2K fraquinho, e na outra saída vocês tenham 1K muito fraco, 2K mais forte. Tá? E aí para isso vocês vão ter que fazer esse projeto e determinar quais são essas variáveis, né? Esses resistores, e aí vão encontrar qual que é o fator de qualidade, tudo isso. Faltou só dizer um único detalhe, que a gente chama essa malha de malha KHN, em referência às pessoas que descobriram, né, que implementaram esse circuito aqui. Então, esse circuito aqui a gente chama de circuito KHN, em homenagem a Kerwin, Hulsman, Newcomb, que foram os 3 engenheiros que surgiram aqui com essa topologia. Então, quando a gente fala assim, o filtro KHN é esse filtro especificamente a que nós estamos nos referindo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, boa sorte na prática e até a sexta-feira.